Então, galera, agora a gente passa para a parte de forças particulares, né? Umas forças peculiares, que nós vamos falar agora de 4 forças, tudo bem? Onde a primeira foi uma percepção de Newton do seguinte: conta a história, conta a lenda que Newton estava debaixo de uma macieira, caiu uma maçã, né? Alguns dizem que foi na cabeça dele, outros dizem que foi do lado, caiu a maçã, ele olhou para a maçã e disse que o lugar da maçã era na macieira. Então ele pensou, vai voltar, né? Até que ele foi estudar e tal e descobriu que na verdade os corpos caem porque possuem gravidade. Cuidado, gente, a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção: gravidade não é uma força, gravidade é uma aceleração. Vide a aula de queda livre, lançamento vertical, ok? Gravidade é uma aceleração. Então, quando um corpo cai, se tem aceleração, obrigatoriamente tem que contemplar a segunda lei de Newton, tem que ter uma resultante. Ele pensou, quem é essa força resultante existente num corpo em queda livre? Ele pensou assim, sempre que um corpo estiver em queda livre, tem uma aceleração, e a aceleração é a aceleração da gravidade. Se existe aceleração da gravidade, tem que ter uma força resultante, que ele denominou essa força resultante como peso. A força peso é a força resultante que atua num corpo em queda livre, ok ou não? Ah, Léo, então você está dizendo que só existe peso se o corpo estiver em queda livre? Não. Existe peso sempre que um corpo possuidor de massa estiver no local onde existe a gravidade. Por exemplo, eu tenho massa? Tenho. Tem gravidade onde eu estou? Tem. Então eu tenho peso? Tenho. Tudo bem? Mas eu estou em queda livre? Não. Ai, professor, então não entendi. Eu disse que se eu estiver em queda livre, o peso será a minha resultante, beleza? Então, o peso tem a equação que é mg, o produto entre a massa e a gravidade. Detalhes importantes, pessoal, da aula de cinemática vetorial. Quem se perdeu um pouquinho, vai lá e busca lá, já está no ar, tá? Então aqui, ó, a aceleração é um vetor, a massa é um número. Se eu pego um vetor e multiplico por um número, dá um vetor. Isso é muito importante, cara. Esse número aqui, a massa, para a gente, não é uma grandeza sempre positiva? Sim. Então, quando eu pego o vetor e multiplico por um número positivo, dá um vetor com a mesma direção e sentido. Então, força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido. O que faz todo sentido do mundo, né? Por exemplo, tem um livro em cima da mesa. Se eu empurro ele para lá, eu espero que ele vá para lá, né? Ou seja, a aceleração gerada tem a mesma direção e sentido da força resultante. Se eu puxar ele para cá, ele vem para cá, né? O dia que aconteceu o contrário, eu saio correndo que deu problema, tá? Vou ficar com medo, beleza? Então, a força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido. Aí eu pergunto a vocês, para onde aponta a gravidade? Não é para baixo? Na superfície da Terra não é para baixo? Então, o peso vai apontar para onde? Para baixo. Na verdade, a gravidade aponta para o centro da Terra, que aqui na superfície o centro está lá para baixo, tudo bem? Então, se a gravidade aponta para o centro da Terra, o peso aponta para o centro da Terra. Gente, muito importante. Se a gravidade na superfície da Terra aponta para baixo, o peso, então, na superfície da Terra tem que apontar para baixo. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, mas professor, e se o cara estiver no chão? Primeira força que você marca nele, meu filho, o peso. O peso é para onde? Para baixo. É assim. Professor, e se o cara estiver numa ladeirinha? Daqui a pouco chamaremos mais à frente a ladeirinha de plano inclinado, tudo bem? Vai ter um nome técnico para isso. Técnico para ladeirinha, plano inclinado, tá bom? Então, se o cara estiver no plano inclinado, o peso é para onde? Para baixo. Mas professor, para baixo vai ser para onde? Meu filho, para baixo é para baixo. Sabe o que é para baixo? Para baixo é assim, ó, para baixo, tá bom? Mas eu acho que é assim. Assim não é para baixo, assim é diagonal. Para baixo é para baixo. É para baixo. O peso eu marco para baixo, legal? Então eu não penso. Posso fechar os olhos e marcar para baixo, tá bom? Professor, mas se tiver um homenzinho lá qualquer, um homenzinho... Que isso, professor? Um homem plantando bananeira. Que isso, professor? Um carinha ali tá plantando uma anedotinha aí para te contra ele, né? Então, um homem plantando bananeira, vai estar para onde o peso? Para baixo. E professor, para baixo de quem agora que ele está de cabeça para baixo? Para baixo da terra, pô, para baixo é para baixo. Precisa saber que ele está plantando bananeira, é para baixo, o peso eu marco para baixo, não tem que pensar, tá bom? Então, o peso, já falei, para baixo, para o centro da terra. Aí, se eu estiver fora da Terra, a giripoca pode mudar um pouco, né? Olha lá, se eu estiver fora da Terra, o planeta está aqui, né? Olha lá a Terra, olha que beleza. Esférica, né? Peguei esse arquivo aqui num site americano, tá? Então, tá lá. A Terra, aí tem aqui um corpo do lado de fora da Terra, tudo bem? Para onde aponta o peso? Para baixo. Não, meu filho, agora você tem que se ligar. Se você está fora da Terra, para o centro da Terra. Agora faz diferença, né? O centro da Terra
Tá assim, ó, para onde a gravidade aponta, beleza? Então, na superfície da Terra, não preciso pensar, é para baixo, tá? Do lado de fora, nunca esqueçam, gente, sempre para o centro da Terra. No caso da superfície, o centro da Terra está para baixo, beleza? Aqui do lado de fora da Terra, o centro da Terra está contemplado pelas setinhas ali. Cada ponto teria um peso com uma direção diferente. Mas vamos dizer que na cidade que você mora, né? De repente, nesse momento, pode estar sol, pode estar chovendo, né? Pode estar, sei lá, várias temperaturas diferentes, cada um num lugar, mas aí cai uma questão no vestibular que você vai fazer, em que o cara coloca, por exemplo, inventa alguma coisa que a NASA desenvolveu, uma nova máquina, em que lá nesse lugar a gravidade sobre o astronauta, sei lá, gente, estou viajando aqui, tá? A gravidade sobre o astronauta produzida por essa, sei lá, cápsula, ele inventa um nome qualquer, a gravidade produzida seja para a direita. Agora eu quero ver para onde é o peso do cara. Amigo, nunca se esqueça, o peso tem a mesma direção e sentido da gravidade. Se a NASA deu o jeito dela, eu não duvido, de produzir uma máquina que produz a gravidade para a direita, o peso do cara a partir de agora aponta para onde? Para a direita, meu filho. Então, peso com a mesma direção e sentido sempre da gravidade. Legal? Então, a primeira força que a gente falou foi a força peso, que é produzida por quem? Vamos falar disso logo. Turma, galera do Descomplica, Deus me livre e guarde, mas se você morrer, se os seus familiares morrerem, se todos os seus amigos morrerem, você, meu Deus, que triste, fica tranquilo, você já morreu, já deu exemplo, você já morreu, então você vai ficar triste, tá? Você vai encontrar com eles todos lá. Se os seus professores morrerem, se as aves morrerem, os pássaros morrerem, os cachorros morrerem, os bichos morrerem, todos morreram, todo mundo morreu, tá? O mundo inteiro morreu. Só, graças a Deus só sobrou eu, tá bom? Então, eu continuo tendo peso, sim ou não? Sim, porque meu peso não depende de você, eu nem te conheço, né? Então, pessoalmente, um dia você pode vir aqui me conhecer, tá bom? Vou ficar muito feliz, beleza? Mas, de qualquer maneira, ó, o meu peso não depende de você, cara. O meu peso depende de quem? De quem me deu a gravidade para ele existir. E quem dá a nossa gravidade para a gente existir? A Terra. Então, o meu peso é produzido pelo planeta Terra. Não depende de mim ou o seu peso também não depende de mim. Pode ficar tranquilo, tá? Se você preferir o exemplo eu morrendo e você ficando vivo, pode dar também na sua casa, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o meu peso depende do planeta Terra. Então, galera, o peso é uma força que o planeta, no nosso caso aqui a Terra, tá? Aliás, se eu estiver na Lua, aí não é planeta, tá bom? No caso é a Lua, um corpo de enorme massa, tá bom? É uma força que o planeta faz, e essa barra pra gente vai significar faz, exerce, tá bom? Uma força que o planeta faz no corpo possuidor de massa, tá bom? Então o peso é isso, é a força que o planeta Terra, no meu caso, faz em mim. O seu peso é a força que o planeta Terra faz em você. O da cadeira já entendeu, né? Beleza? A força que o planeta faz num corpo possuidor de massa. Legal?